Olá, meu querido irmão em Jesus Cristo. Neste dia, nesta EBD especial em que nós estamos tendo devido ao momento em que a humanidade está vivendo, quero estudar um pouco da palavra de Deus com você neste dia. E gostaria de, junto com você, ler um texto da palavra de Deus, onde nós estaremos fazendo o nosso estudo deste dia. Quero, se você puder, acessar as Escrituras Sagradas. Eu vou ler o texto do Evangelho segundo João, no capítulo 15. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 15 e eu vou estar lendo e você me acompanhe nesta leitura. Diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, tenho-vos dito estas coisas, para que meu regozijo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Mas quero também você acompanhar a leitura de um outro texto bíblico que é Marcos 12, 24, de 28 a 31. Marcos 12, de 28 a 31, diz assim: Quando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido, bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Gostaria de, antes de darmos continuidade, de estarmos pedindo a orientação da parte de Deus para juntos avançarmos neste estudo. Senhor Deus glorioso Pai, santificado seja o vosso nome, meu Pai. Agora, diante da tua graça e diante do teu poder, nós inclinamos o nosso coração no teu altar, para pedir, ó Deus, a sua instrumentalidade sobre as nossas vidas. Pedindo, ó Deus, que o Senhor nos abra o entendimento das nossas mentes, para que possamos compreender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Mas também eu peço a Deus que o Senhor abra os nossos corações, para que possam receber esta palavra no nosso interior, para podermos vivê-la. Guarda-nos, ó Deus, neste dia e neste momento. Esta oração nós fazemos, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém. Quero ler um outro versículo, João 13, 34 diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amem uns aos outros. Diante dos versículos e do texto bíblico que já lemos, você provavelmente já tenha percebido sobre o assunto o qual nós estaremos estudando neste dia. E se eu perguntasse para você, você imediatamente ia falar, é sobre o amor. E de fato, eu quero, junto com você, que me ouve agora, estudarmos um pouco sobre um dos imperativos de Deus para as nossas vidas. Nos textos que nós lemos, você deve ter percebido, no primeiro texto, que existe uma ordem, ameis uns aos outros, como eu vos amei. E é justamente sobre esse imperativo de amar uns aos outros que eu quero falar com você. Se existe uma característica marcante no cristianismo, é o amor. Mas Jesus Cristo, quando disserta ou pronuncia o sermão profético
ali em Mateus 24, no verso 2, ele vai dizer assim que por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor iria se esfriar. E de fato o que nós podemos constatar em nossos dias em que nós vivemos é que o ser humano tem perdido essa capacidade de amar. Você que tem acompanhado ao longo dos domingos anteriores a nossa escola bíblica dominical, onde nós estamos estudando sobre o comportamento humano, sobre a ética, e nós estamos ali, estudando a respeito sobre este tema, mas tem um ponto de partida. A ética cristã, que é justamente o ponto de partida do amor, que nós temos embasado justamente no segundo texto lido, que o primeiro amor é amar ao Senhor teu Deus, o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas, embora o amor de muitos se esfriaria, nós temos que entender que cada crente em Jesus Cristo deve produzir dentro do seu interior, pela ação do Espírito Santo, o amor. Porque o amor é justamente o primeiro elemento que o Espírito Santo produz em nossas vidas. Então, ainda que esteja aumentando a iniquidade, aonde se deve esperar e encontrar o amor deve ser justamente no coração e na vida dos crentes em Jesus Cristo. Paulo foi o discípulo de uma igreja, a igreja em Éfeso, e por ali pastoreou, talvez por um longo tempo, pelo menos mais de 2 anos. E aí aquela igreja que foi pastoreada por Paulo, um grande missionário, mas também um grande teólogo, ele ficou ali ensinando, e essa igreja vai sofrer uma advertência da parte de Jesus Cristo, ali no livro do Apocalipse, através dos escritos que João escreve, e existe uma repreensão àquela igreja em que fala assim: e tu perdestes o primeiro amor. Eu acredito que nós não conseguimos, nos dias de hoje, precisar o que João queria dizer de fato com aquela igreja ter pedido o primeiro amor. Talvez a ideia seja de que o amor entre eles já não estava mais tão vivo como nos dias anteriores. Talvez possa ser que o ímpeto, o fervor para com a sua vida com Deus também não estivesse mais no mesmo calor que havia como na conversão. Mas também pode ser que ali a ideia de que abandonaste o primeiro amor é que aquela igreja estava operante, fazendo, mas fazia tudo de forma mecânica. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, e o que eu quero que nós tenhamos no fim dessa aula, nos vossos corações, é que você possa entender que o amor fraternal é fundamental para o crescimento cristão. O crente ele vai se desenvolver através do amor. Paulo, quando escreve o seu hino ao amor, ele fala que muitas coisas passariam. Fé, esperança, mas o amor jamais passaria. O que eu espero é que esse amor possa ser algo desejado por cada um que está me ouvindo agora. Que você possa desejar ardentemente amar aquele que está ao seu lado. E que você, ao desejar, almejar, você possa ter ações práticas no seu cotidiano, no seu dia a dia, para com aquelas pessoas que te cercam, para aquelas pessoas que estão ao teu redor. E eu gostaria de fazer uma pergunta, e de fato, talvez você possa falar, mas eu não vou poder responder pela distância, mas eu quero que você pense nessa pergunta. De onde vêm as guerras? De onde vêm as rivalidades entre as pessoas, as ofensas e tudo aquilo que nos
leva a um sentimento de separarmos um do outro. Talvez te venha logo à mente aquilo que Tiago escreveu ali no capítulo 4 da sua carta, dos versos 1 ao 3, onde ele pergunta: de onde vêm as guerras? E ele vai dizer assim, que vem daquilo que está no nosso interior, das nossas paixões, dos nossos prazeres, que militam contra nós. E imediatamente ele responde quais são esses prazeres. E ele vai dizer que a inveja, a cobiça, o desejo de matar, o egoísmo. Mas será que existe uma causa mais profunda que está por trás disso que o apóstolo, do que Tiago diz? Bem, se nós pararmos para refletir e pensarmos um pouquinho, nós vamos poder ver que esses comportamentos, esses prazeres que nos levam às guerras, eles estão extremamente ligados com a situação do coração humano ter ausência de Deus. Quando o coração humano ali está vazio da presença de Deus, esses sentimentos estarão presentes no ser humano. É óbvio que nunca foi fácil a convivência entre os seres humanos. E isso nós podemos perceber desde a primeira família da humanidade. Ali onde Adão e Eva e seus dois primeiros filhos, Caim e Abel. E Caim então mata seu irmão por causa de inveja. Por que será que Caim matou seu irmão? Será que foi só inveja? Ou foi porque de fato Deus não estava presente no coração de Caim? Os romanos antigos costumavam dizer assim, que o homem é o lobo do homem. E existem alguns filósofos existencialistas e até ateus, como Jean-Paul Sartre, que vai dizer que o inferno são os outros. Um outro brasileiro, Altran Dourado, vai dizer que todo dia alguém crucifica alguém. Mas você deve estar se perguntando, se a vida é assim, então quem é que pode cumprir esse mandamento que o Senhor nos dá? Quem é que pode cumprir esta ordem que Jesus Cristo nos deu de que vos ameis uns aos outros assim como vos amei? E aqui está o detalhe, é como deve ser esse amor. E a referência de amarmos alguém está no próprio amor que Jesus Cristo teve por nós. Se nós quisermos compreender de fato como precisamos amar alguém, precisamos olhar para Jesus Cristo. E assim como Jesus Cristo, nós devemos amar aqueles que nos amam. Mas voltando àquela questão sobre quem pode cumprir este mandamento. De fato, eu acredito que só os crentes em Jesus Cristo, aquelas pessoas que passaram e foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, que foram regeneradas pelo poder do Espírito Santo que opera em nós, podem viver desta forma. Ninguém tem esta capacidade, porque somente aqueles que foram transformados podem, de fato, viver este amor. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos que pode ser que por alguém ouse sacrificar por alguém que é próximo, mas ele vai falar, mas pelo seu inimigo não. E é essa ideia de amor que nós encontramos em Jesus Cristo. Esse amor sacrificial que não olha quem é a pessoa que é alvo do amor. Porque no fato o problema, a questão não é quem é alvo do amor, mas é o amor de Deus está em nossos corações. E embora seja difícil essa situação, a dificuldade numa relação interpessoal nem sempre é fácil.
As pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm gostos diferentes e agem de forma diferente. Mas qual a vantagem de nos esforçarmos para amar alguém? O que tu envolve amar alguém? E eu gostaria de, junto com você, que nós possamos pensar em 3 aspectos a respeito do que está envolvido o amor. Vantagens, o que acontece em amarmos e amarmos alguém, em sermos amados e amarmos. Primeiro aspecto que eu quero pensar junto com você é que o amor é uma necessidade vital. O ser humano, ele tem necessidade de ser amado. Ninguém deseja sentir-se odiado por uma outra vida. E isso nós percebemos desde as mais tenras idades. Na criança a gente percebe. A criança procura o amor dos seus pais. E amar ao próximo, irmãos, é vital para a existência do cristianismo, é vital para a vida cristã. Sabe por quê? Porque amar dá prova de quem realmente nós somos, de que nós estamos vivos em Deus. O apóstolo João vai escrever lá em João 13:35, diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, se nós queremos demonstrarmos que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos mostrar de que forma? Só tem uma forma de mostrarmos que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Amarmos. Amarmos. Não tem uma fórmula mágica. Quando nós amamos, nós mostramos para as pessoas que nos cercam que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ainda, o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Espera aí, como que alguém então pode dizer que conhece a Deus se essa pessoa, no seu coração, carrega ódio por uma outra vida, ou, ainda que não carregue ódio por uma outra vida, é indiferente a uma outra vida? Não, isso é conflitante. Alguém só pode dizer que de fato conhece a Deus porque ama. Porque ama. Ninguém pode dizer que conhece a Deus se não amar. Isto é uma verdade. Mas será que nós podemos amar alguns e deixar de amar outros? Quem é aqueles que devem ser alvo do nosso amor? Quem são aqueles que nós devemos amar? Você já parou para pensar sobre este assunto? Quem você deve amar? Jesus vai falar sobre isso quando ele ali está talvez sendo colocado em uma questão de dificuldade por aquelas pessoas que queriam sempre colocar Jesus em uma emboscada, na parábola do bom samaritano. Ali no capítulo 10 de Lucas, do verso 25 até o verso 37, o qual eu convido para você acompanhar essa leitura, diz assim: e eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-me: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E aí nós poderíamos parar por aqui, talvez. Não, eu amo a Deus. E beleza. Eu amo a Deus, então está tudo resolvido. Quem eu devo amar? A Deus.
Mas interessante é que Jesus Cristo não parou somente aí. Jesus Cristo continuou e ele disse assim: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar a Deus implica em amar a alguém. E amar alguém é amar ao próximo. E aí então, aquele moço continuando, aí Jesus vai dizer assim: então Jesus lhe disse: respondeste certamente, faze isto e viverás. Ou seja, aquele moço sabia disso. Aquele moço sabia o que precisava. Amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Você já se fez essa pergunta? Quem é o teu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou-lhe largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Aquele intérprete da lei, então, ouve esta parábola da parte de Jesus Cristo e Jesus deixa claro que quem foi o próximo daquele moço que estava ali? Foi o samaritano. O próximo foi justamente o samaritano que socorreu ele. Enquanto que um sacerdote, um levita e um doutor, um intérprete da lei não tinha capacidade de perceber isso. Quem é o teu próximo? O teu próximo é aquele que está ao lado de você na igreja, sentado num culto ou em qualquer outra atividade da igreja, mas também é aquela pessoa que está caído na sarjeta da rua, é aquela pessoa que está fora da igreja. Ele também é o teu próximo. O teu próximo é aquele que está na tua casa. Teu pai, tua mãe, teus irmãos. Teu próximo pode ser teus filhos, tua esposa ou teu marido. Mas o teu próximo também pode estar fora da tua casa. Pode ser o teu vizinho. Você conhece o teu vizinho? Você se envolve no sentido de poder estar sempre pronto a ajudar o teu vizinho, ou você nem conhece o teu vizinho, nem sabe qual é o nome dele? Como que você vai amar se você nem conhece, nem sabe o nome dele? Mas o teu próximo também é aquele que se diverte com você nos momentos de alegria. Mas o teu próximo também é aquele que está sofrendo sozinho muitas vezes. O próximo, essa expressão ao próximo, é toda aquela pessoa que está ao teu redor, que você conhece ou não. É aquela pessoa que cruza o teu caminho. Esse é o teu próximo. Os judeus interpretavam de forma errada Levíticos 19, 18, onde dizia: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ali, na questão de não guardar iras contra os filhos do teu povo, eles erravam, achavam que eles deviam amar somente os judeus, que eles não deviam amar outros povos. Eles achavam que só deviam amar pessoas da mesma nacionalidade. Mas no fundo, esse comportamento, essa interpretação errônea que o judeu tinha desse texto bíblico, ela era baseada num preconceito. Preconceito contra outros povos. O que nós temos que entender é que o preconceito
mata os relacionamentos. Mata. Qual o teu conceito do que é preconceito? Qual o teu conceito? O que é preconceito? Preconceito é quando nós criamos um conceito antecipado de algo que não é verdadeiro. Isso é um preconceito. Um preconceito sempre, se nós olharmos com muita cautela, ele está baseado numa mentira. Algo que não é verdadeiro. Algo que não é real. Por isso se chama preconceito. E o preconceito tem várias maneiras de se manifestar. E eu vou, pelo menos, conversar com você sobre algumas delas. Uma delas é os nossos critérios de avaliação. Nós conceituamos as pessoas em cima daquilo que eu avalio. O que é uma pessoa bonita hoje? O que é uma mulher bonita? O que é uma mulher feia? O que é um rapaz bonito e um rapaz feio? Como que eu conceituo isso? Conversava com uma pessoa ainda sobre uma situação, eu falei, por que eles não colocam algumas moças gordinhas para fazerem certas coisas? Porque é um pré-conceito existente. Preconceito entre o que é rico e o que é pobre. Existe um preconceito. Às vezes existe isso, um preconceito muitas vezes do rico para com o pobre, como também do pobre para com o rico. Existe um preconceito de raça, de cor de pele, branco, negro, índio. Existe um preconceito entre pessoa boa e pessoa marginal, amigo e inimigo. Por que esses critérios que eu citei acima são bases falsas para o julgamento de uma pessoa? Sabe por quê? Porque ele relativiza os conceitos. O bonito pode ser diferente para uma pessoa. E o feio também. Por isso que esses critérios são bases falsas para nós tomarmos julgamento. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Talvez hoje exista um preconceito contra os chineses. Já parou para pensar nisso? Também uma outra maneira é quando nós rotulamos as pessoas. Nortista, nordestino, caipira, bicho do mato, gringo, crioulo, índio, mulato, coroa, carola. E entre nós, tradicionais e renovados. Nós rotulamos. E em cima desse rótulo nós agimos de forma preconceituosa. Por que as pessoas não devem ser rotuladas? Sabe por que nós não devemos rotular as pessoas? Porque quando nós rotulamos as pessoas, nós menosprezamos elas. Outra maneira de nós manifestarmos e expressarmos o nosso preconceito são através de algumas brincadeiras de muito péssimo gosto. Brincadeiras que no fundo, brincam com características físicas que machucam as pessoas. Barrigudo, magricela, careca, quatro olho, vesguinho, banguela, ô pichain, ô dentuço, ô nanico, ô velho gagá. Você talvez já tenha ouvido ou até mesmo usado dessas expressões. Agora, você gostaria que alguém chamasse você assim? Você gostaria? E por que a gente faz isso com as pessoas quando nós não gostamos que fazem conosco? O preconceito vai separar pessoas. O amor não. O amor aproxima. O preconceito cria cisões, separações. O amor reconcilia. O preconceito fere. O amor cura. Nós temos que entender que nós recebemos um ministério da parte de Deus.
o qual o apóstolo Paulo, escrevendo carta aos Coríntios, vai dizer que nós recebemos o ministério da reconciliação. Sabe para quê? Para nós derrubarmos, por meio do amor recíproco, qualquer forma de preconceito. Por que existe o preconceito? Por quê? Porque as pessoas são incapazes de amar ao próximo. Por isso. Porque quando nós amarmos, indiferente das diferenças, nós não vamos ter preconceito. Um outro aspecto sobre amar um ao outro é que é um desafio. Irmãos, a manifestação ou a ausência do amor acha-se num grande desafio. Nós precisamos amar as pessoas. E não é simples amar as pessoas. É um grande desafio que nós temos para com as nossas vidas. Ao pensarmos na vida daquelas pessoas que sofrem com a indiferença do mundo moderno. É um desafio. Não é simples amar. Nós vamos ter que lidar com muitas situações que vão mexer conosco. Mas Jesus fez desse mandamento um grande desafio para a igreja dele. Para que nós possamos ser beneficiados e, ao mesmo tempo, manifestarmos publicamente a nossa fé. O nosso desafio, irmãos, você pode pensar nisso olhando para João 13,35 que nós lemos. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos se tiverdes amor uns para uns aos outros. É um desafio amar que nós precisamos realizar constantemente. A manifestação ou ausência acaba se transformando num desafio constante ao pensarmos na vida daqueles que sofrem com a indiferença. Quantas pessoas são carentes de amor? Quantas pessoas não conseguem amar porque nunca se sentiram amadas? E nós, como igreja, podemos justamente agir em amor com as pessoas, sejam elas carentes ou não carentes. Nós não devemos amar somente as pessoas carentes de amor, mas todos. Somos fruto do amor e feitos para amar. Você já parou para pensar nisso? Que nós somos frutos do amor de Deus? Por que Deus te criou? Por quê? Porque Ele te ama. Por que Deus criou a humanidade? Certa vez, conversando com um estudante de teologia, o qual estava fazendo uma matéria no qual o professor foi um professor antigo meu, e o professor perguntou justamente isso: por que Deus fez o homem? Imediatamente aqueles alunos responderam assim: não, Deus fez o homem para louvor da sua glória. Sim, mas Ele fez porque Ele ama o homem. Mas Ele fez o homem porque ama, mas fez o homem para amar. Porque quando Deus fez o homem, Ele disse, fez o homem segundo a sua imagem ou semelhança. Ou seja, se Deus ama, nós também temos essa capacidade de amar. É óbvio que com a queda, muito do que dessa semelhança se perdeu ou se confundiu, se ficou nebulosa. Mas o fato é que nós fomos criados porque Deus nos amou, mas fomos criados também para amar. Solidão e egoísmo não devem fazer parte dessa nossa nova natureza que recebemos da parte do Pai. Romanos 14, 7 vai dizer assim: ninguém de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Ou seja, nós vivemos e morremos para outros. E não foi isso que Jesus fez? Ele não morreu por outros ali na cruz do Calvário? Não morreu por mim e por você? Nós recebemos da parte de Deus a capacidade, ainda mais nós que fomos restaurados e regenerados, recebemos a capacidade de amar. Foi para que nos amemos uns aos outros que Ele nos restaurou também.
E esse, irmãos, é um grande desafio. Mas não é só um grande desafio, é uma vocação. Eu sou vocacionado por Deus para amar alguém, assim como você. Você já reparou num frasco de perfume? Aquele perfume, aquele frasco, quando é aberto, a sua essência, se é uma essência marcante, ela vai exalar por aquele ambiente e quem entrar naquele ambiente vai sentir aquela fragrância. E Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 15, ele diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Irmãos, os nossos atos de amor têm sido percebidos por aquelas pessoas que nos rodeiam? Quando a sociedade inalar a fragrância do nosso amor, tanto em palavras quanto em gestos e atitudes, essas pessoas vão poder compreender o que é o amor. O que eu penso é que muitas vezes aquelas pessoas que nos cercam, muitas vezes não sabem o que é o amor. Confunde muito amor com alguma coisa sentimental. Não que não tenha esse aspecto, porque nós sentimos sim. Mas ao mesmo tempo é um mandamento: amai-vos uns aos outros como assim Cristo vos amou. Nós temos que exalar esse amor. Temos que sair para fora de um frasquinho. O perfume só ganha significado quando ele está fora de um frasquinho. O nosso cristianismo só vai dar sentido e vai ter significado quando nós, diante da sociedade que vive de uma forma tão agressiva, podem experimentar o aroma do nosso amor. A pessoa que participa do culto com você, seja ela crente da igreja ou não, ela é o desafio que traz de Deus para a tua vida. As suas atitudes transformarão em pedra viva, suas atitudes serão transformadas em pedra viva ou pedra de tropeço. Trarão edificação ou ruína. Servirão como inspiração ou vão desestimular, tirar o ânimo das pessoas. Mas acima de tudo, as suas atitudes trarão bênção ou condenação sobre a sua vida. E o último aspecto que eu quero pensar com você é que amar uns aos outros é uma bênção inestimável. Quando Jesus ordenou aos apóstolos: amai-vos uns aos outros, ele está ali dando um mandamento que é abençoador. Embora nós vimos que não é simples amar, mas é abençoador, porque ele traz muitas bênçãos para a vida daqueles que praticam e para a vida daqueles que são alvo do amor. E isso nós podemos perceber justamente quando os apóstolos expressaram isso através da ideia do corpo de Cristo. A figura do corpo de Cristo mostra isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: assim também nós, embora sejamos muito, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns para com os outros, como partes diferentes de um só corpo. O amor recíproco, ele estimula a vivermos um em favor do outro. Assim como na figura do corpo, em que um membro sempre está agindo em benefício ou em propósito de outro. Paulo, ainda escrevendo em Coríntios, ali de Coríntios, 1 Coríntios 12, de 12 até o verso 27, nós pegarmos algumas partes, diz assim: Deus coordenou o corpo para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, tudo isso mostra o quão benéfico é nós vivemos em amor.
Como posso estar bem comigo mesmo e com Deus se você fecha os olhos para com o teu irmão, cujo sofrimento você conhece? O amor que se manifesta em meu coração deve eliminar todo individualismo e egoísmo. E isso vai se traduzir em testemunho diante das pessoas e glorificará a Deus. Mas como podemos de forma prática demonstrar o nosso amor fraternal? Como pode ser bênção? Quero falar algumas. Agindo com generosidade. Generosidade não é somente dar, mas é dar com liberalidade. 2 Coríntios 9, 11, segundo a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. Não com mesquinhez, não com pouquicidade, se eu posso dizer uma palavra como essa. Não, mas é dar com generosidade. É quando você socorre e serve o próximo. E em Romanos, Paulo fala: compartilhai as necessidades do santo, praticai a hospitalidade. Ou seja, compartilhai as necessidades do santo. Independente de qual for essa necessidade, socorre ele, serve ele. Não adianta nós falarmos que amamos e ficarmos de braço cruzado. O amor é algo prático que se evidencia. Quando nós trazemos encorajamento para as pessoas que estão desanimadas e estimuladas, estão passando por situações difíceis, ainda mais nos dias em que nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão desencorajadas? E nós podemos ouvir o que Deus nos diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Ou seja, as nossas tribulações é um aprendizado para podermos consolar aqueles que um dia estarão necessitando de um consolo da nossa parte. Procedendo com benignidade. Nossa, isso está tão difícil, meus irmãos. Pessoas com coração benigno. Ainda as pessoas, quando fazem alguma coisa de bom, fazem com maldade no coração, porque fazem com segunda intenção. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Outra maneira, sendo prestativo. Você tem emprestado para alguma coisa? Desculpe a palavra. Você tem emprestado para alguma coisa ou você não presta para nada? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sempre se coloque, irmãos, disposto a servir. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, para aí, pense, o dom que Deus te está dando é para quem? É para você servir. E se você é um bom dispenseiro dessa multiforme graça de Deus, você vai usar ele para servir uma outra vida. Demonstre sensibilidade. O mundo em que nós estamos vivendo está cada vez mais insensível, cada vez mais duro e rude. E a palavra de Deus diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não só chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram. Como é bom quando nós temos uma alegria para compartilhar e podemos compartilhar e a outra pessoa se alegra. Mas como é tão ruim quando você compartilha uma alegria e a outra pessoa fica caçando algo para criticar você naquela tua alegria. Também quero dizer, dando bons conselhos. Nós podemos, através da palavra de Deus, dar bons conselhos. E a palavra de Deus diz assim: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Eu quero terminar essa lição dizendo que, se de fato queremos cumprir esse mandamento da parte de Deus para as nossas vidas, amar uns aos outros assim como Cristo nos amou, temos que aprender a olhar para as pessoas da maneira como Deus olha. E aí, irmãos,
é um grande desafio para as nossas vidas. Como você tem olhado para o teu próximo? Com inveja, com rancor, com raiva, com ira, com desprezo? É com esse olhar que você tem olhado? Ou você tem olhado para as pessoas com os olhos da fé? Não julgando as pessoas pelo aquilo que ela apresenta na sua aparência. O quanto você conhece daquela pessoa com quem você está que você está julgando. Porque o Senhor não vê, irmãos, como nós vemos. O homem vê com os olhos externos. Deus não, ele olha o coração. Você tem olhado com o olhar do discernimento, orientado pelo Espírito Santo, para entendermos aquela pessoa, evitarmos assim fazer um julgamento errado. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Você tem olhado para as pessoas com o olhar do coração, com alma, com misericórdia, vê-las com critério de Deus, irmãos. Alguém por quem Cristo morreu. Como Cristo olhou para você? Cristo olhou para mim e para você com muito amor. E Cristo, irmãos, nos ama. Deus nos amou em Cristo e Cristo nos amou. A palavra de Deus diz assim: nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Eu quero terminar com esta lição, que é um grande desafio para as nossas vidas. Amar um ao outro, amar o nosso próximo. E muitas vezes o nosso próximo é o nosso inimigo. Deus se dispôs a dar Jesus Cristo a morrer por você e por mim na cruz do Calvário. E você?